Que as luzes de Maria possam chegar a vocês nesta sonoridade tão plena, profunda e nas suas vozes, entoando essa própria vibração que chama o Espírito Superior a vibrar sobre todos nós. Buenas noites, amigos. Que bonito quando vocês cantam junto com a Ave Maria. A vibração aqui do salão, ela se modifica, se modula. E é muito bonito o que acontece. Mas a vibração pode ser sentida por vocês, não é? De suavidade. Quem não precisa desta suavidade? Quantos de vocês anseiam por uma suavidade, não é? Na vida, em alguns momentos do viver, nós precisamos disto. É um alimento que não tem na materialidade. É algo que atinge lá dentro de nós. Seja em que estágio espiritual ou físico nós estejamos, nós ansiamos isto. Esta vibração que vem de paz. É isto que chama-se alimento espiritual. É o alimento espiritual. Quando Jesus repartiu poucos pães pela multidão, ele não repartiu pão material. Ele fez esta alimentação através de orações. E foi isto que alimentou. Então eles acharam que tinham todos se alimentados do pão material. Lembra-se na gincana quando nós fizemos isto com vocês? Exatamente isto. É o alimento. Por que a espiritualidade superior não se alimenta materialmente falando? Por quê? Porque ela já se abastece desta alimentação. A não ser, por exemplo, a água, que é mais, vamos dizer assim, usada muitas vezes por todos. Mas mesmo assim, os superiores às vezes nem água bebem. Compreenderam? Isto é um estágio íntimo de cada um de nós. Nós precisamos dessa alimentação. Quer dizer, o alimento que traz suavidade, que traz conforto, que traz aquela aquietação da nossa mente. Isto todos precisam. Seja em que segmento religioso for, não importa. Então, por isso eu digo a vocês, parem em alguns momentos do dia de vocês. Parem 5, 10 minutos e se alimentem, parem, vibrem, busquem o plano superior, busque a beleza da natureza, busque você mesmo, busque a você. Entende? Isto lhe abastece. Você com você, nós precisamos termos nós em nós. Tanto em pensamentos como em percepção. Pensamento, em geral, é um pensamento fragmentário, o tempo todo. Vocês têm pensamentos em fragmentos. Mas é necessário parar e deixar o pensamento aquietar, não pensar em nada. Deixar fluir algo, sentir algo, perceber algo. Quando a irmã falou do que ela pediu, aquilo já estava no momento certo. O momento que tinha que haver um desligamento. Então ela só emitiu isso. Se houver merecimento, desligue, porque estava ficando um pouco difícil. Por quê? Está ligada o tempo todo. Vocês têm que estar ligados o tempo todo. Porque nós temos a essência, vamos dizer assim, a essência universal da energética maior que existe, que se chama energética do Criador, de Deus. Nós temos isto em nós, só que a maioria não exercita essa essência. Esquece disto, vive no resto do chão. Cabeça nas nuvens, nas ilusões e nos excessos de materialidade, não é? Bom, retornamos ao nosso estudo, não? Como fica? Então, nós estamos no capítulo 5. O 6 está muito grande, está muito bom.
Mas temos aqui ainda um 5 que não acabamos. A pergunta é a 14. Pode ser uma pergunta independente do tema? Sim. Não, era sobre esse vírus que está dizimando, principalmente na parte da Ásia e tudo. Aí eu fiquei fazendo uma ligação, se seria uma providência da espiritualidade. Como se teria alguma ligação? Qual é a origem do vírus? Animal. Tem, vamos dizer assim, é uma origem primária. Eles comem carne de todos os animais que vocês possam pensar. Então, o homem tem que refletir sobre isso. Ele está abusando, eliminando irmãos pequenos. Isto é uma chamativa, uma grande chamativa. Pensem sobre isso, das carnes. Eu só vou dizer uma coisa a vocês. Vocês pensem uma coisa. Você quer comer um bife, muito bem. Você está numa faixa ainda que o corpo tem necessidade da carne. Então vá ao matadouro e diga assim, mate aquele boi, que eu quero um pedaço dele, dali. E fique assistindo. Fique assistindo. Eu acho que nunca mais vocês vão botar um pedaço de carne na boca. O estômago virou um cemitério. Façam isso. Já foram ao matadouro? Não? Então vão. Vão ao matadouro e assistam. Assistam o choro dos animais. A irmã já assistiu. O choro dos animais indo para a morte, para o cutelo. E tentem comer. Se tiver vontade de comer, coma. Mas eu sugiro saber e não comprar todo bonitinho armadinho no mercado. Não. Diga. Eu queria entender por que a gente vê o animal como um bicho inferior, tipo o ser humano. Isso é uma deficiência nossa ou realmente eles são... É uma deficiência, porque o ser humano atual ainda é inferior. Obrigada. Todos que vivemos na Terra ainda somos inferiores. Por quê? Porque nos manipulamos, nos ordenamos pelo instinto. E o instinto é do animal. O homem tem que ter intuição. Mas tem instinto de ingerir os animais menores, tem o instinto da sexualidade exacerbada, tem o instinto de roubar um do outro, e baixos instintos. Por isto. Porque o homem não se acha inferior, ele se acha superior a tudo. Por isto. Efeito humano. Tudo é ensinamento. Essa exterminação imensa dos animais, isto aí é para chamar a atenção. Valorizar os irmãos menores, porque nós passamos por estas etapas todas. Nós fomos mortos e ingeridos. Mas esse estágio que a Terra se traz ainda está na instintividade. Pensem nisso. Não vão ao mercado comprar empacotado bonitinho, não. Vão lá no matadouro, na fonte. Tem coragem? Então, quando forem comer, pensem nisso. Vocês estão comendo carne e fazendo do seu estômago um cemitério que apodrece, que traz mau cheiro. A espiritualidade superior não consegue se aproximar daqueles que ingerem excessivamente carne vermelha. Principalmente a carne vermelha, como não consegue se aproximar daqueles que se drogam, muito daqueles que têm fumo excessivo, dos que têm uma sexualidade exacerbada, etc, etc. Imoralidade, tudo isto. Pensem nisto, vivam esta realidade. Comam, porque precisam, mas saibam que isto não está bom, nada bom. Inclusive, demonstra baixas vibrações de energia que nos envolvem. Muito bem.
É muita coisa, não é, para exercitar, não é? Segunda-feira ficaram muito atordoados comigo? Não? Olha só, a irmã já estava comentando com vocês, não é? Cada minuto que eu estou aqui com vocês, eu tenho que aproveitar. Eu não posso vir aqui e ficar derivando sobre assuntos bobos, certo? Porque esse tempo é precioso por demais, para mim e para vocês. Então, eu abuso do tempo que eu tenho. Eu sei que às vezes eu jogo muitas coisas para vocês. Isto é a ânsia do mundo espiritual a alavancar a vibração de cada ser, inclusive da esfera. Compreenderam? Agora, eu digo a vocês, se eu estiver exorbitando, vocês digam, menos. Está bem assim? Está bem assim? Vocês estão compreendendo essa ânsia que temos de atuar da melhor forma possível? Bom, essa é a nossa proposta. Bom, aqui no capítulo 4, a pergunta que me deram foi esta. Um encarnado pode mudar a sua vibração durante a sua vida? Neste caso, quando ele desencarnar e vai voltar para a colônia de onde veio, ou vai para o plano vibracional em semelhança ao que ele conquistou atualmente. E também ao contrário, baixando a sua vibração, irá para um plano semelhante. Bom, a primeira pergunta, o encarnado pode mudar a sua vibração durante a sua vida? É para mudar, veio para isto. Nesse caso, quando desencarnar e vai voltar para a colônia de onde veio, em princípio, sim. Ou vai para o plano vibracional em semelhança ao atual. Em princípio, ele pode ir para a colônia de onde veio para se estabilizar, digamos assim, para ver o que realmente ele absorveu ou não absorveu. A partir desse momento, a espiritualidade vai medir se ele passa a um estágio, uma colônia que tenha, digamos assim, possibilidades maiores dele ter ensinamentos mais aprofundados, ele poder praticar algum tipo de caridade que ele gosta, entende? Então, de princípio, vai para o mesmo plano. E também ao contrário, baixando a sua vibração, irá para um plano semelhante? Não. Ele não vai abaixar. Quando vocês se movimentam, vocês estão no mesmo estágio em que vocês vieram. Quer dizer, ele não galgou, ele ficou estagnado naquele plano. Então ele vai para o plano realmente que ele veio também. Carla, sim. Mas quem decide para onde ele vai? É o instrutor espiritual? Sim, faz-se uma avaliação. Tá. Uma avaliação, até mesmo, olha só, pela postura da criatura. Pela sua postura, pela sua aceitação, pela sua largueza que já conseguiu ou não, entendeu? Isto é, a espiritualidade vai medir, vai acolhê-lo pelo desespero ou não desespero da aceitação da vida espiritual. Tudo isto. Seu estado emocional. Porque o que vocês são é emoção só. Vocês vibram emocionalmente. Esse é o estágio emocional de cada um. Bom, a outra pergunta é, o que é uma vibração e como se forma? Tudo vibra no universo. Todas as naturezas vibram e exalam suas constantes em campos que se formam ao seu redor, distendendo-se ou não a campos mais amplos, e essas vibrações atingindo as naturezas que com elas se contactam. Não, espere um pouco, está meio confuso. O que é uma vibração? O que é uma vibração e como ela se forma? O que é uma vibração? Uma vibração é uma constante exalada do sentimento da criatura e do que ela é. Em vibrando em corpo e qualquer corpo físico ou espiritual. É uma exalação constante das sensações
que ela emana. As suas sensações, você sente, você vibra conforme você está sentindo. E você vibra conforme você sente. É daqui para lá e de lá para cá. É como se fosse essa vibração é um campo energético, não é? Não, a vibração movimenta as ondas eletromagnéticas que estão no ar. Ela faz vibrar as ondas eletromagnéticas que estão no ar. Vocês, alguns já estudaram essa parte, não? Quem estudou? Então, você vibra, eu vibro com a minha palavra. Cá, nesse ambiente, vocês não estão vendo, são fluxos de ondas e correntes eletromagnéticas que estão neste campo. E a minha vibração vai, como vocês cantaram a Ave Maria no início da reunião, eu falei a vocês trouxeram uma vibração excelente. Por quê? O som da voz, a vibração do sentimento que vocês exalaram, ela tocou as ondas e correntes eletromagnéticas que flutuam e que saem de vocês, dos seus pensamentos, dos pensamentos das estruturas espirituais que aqui estão. Então, são vibrações, atingem as ondas e correntes eletromagnéticas e dão sensações. Trazem sensações, tanto que eu falei com vocês. Que sensação que vocês tiveram? Compreenderam? Tudo, isso pergunta. Aliás, esta aqui é outra. Tudo vibra no universo. É outra pergunta. Todas as naturezas vibram e exalam suas constantes energéticas, vibracionais, em campos que se formam, exalam suas constantes, em campos que se formam a seu redor, como fizemos aqui, estendendo-se ou não a campos mais amplos, atingindo as naturezas que com elas se contactam, ou não. É porque eu estou modificando a pergunta. Tudo vibra no universo, certo? Todas as naturezas vibram e exalam uma constante em campos eletromagnéticos através das ondas e correntes que se formam ao nosso redor. Vocês sentiram aqui. Dependendo do potencial, isto vai ser distendido a campos mais amplos, como eu falei a vocês, quando, em referência à irmã, que ela projetou mais além. Então, o pedido dela, a locução espiritual, foi forte que atingiu o plano superior. Foi dado o consentimento de desligar a mãe dela. Distendendo-se ou não a campo mais amplo, dependendo do potencial exalado por vocês. Atingindo as naturezas que se contatam com ela, ou as que não estão em contato, mas estão receptivas às vibrações exaladas. Deu para entender? Eu acho, assim, um exemplo do dia a dia, assim, nosso, assim, simples, que é muito engraçado. Às vezes alguém chama você no telefone e você fala assim, cara, é a pessoa, sabia que ela ia me ligar, tenho certeza que é a pessoa. É porque eu acho que quando a pessoa pensa... Emana. Exatamente. E você capta aquela vibração, porque ela pensou em você, está querendo falar... E daí vem a estrutura da telepatia também. Então, eu respondi a esta pergunta. Assim, todos viemos aos reencarnes, justamente para equilibrar o quê? Nossas vibrações. Que elas surgem de cada um de vocês. E elas se contextualizam sob formas e imagens. Vocês captam como formas ou imagens, sons e cores. Vocês já perceberam isto? Que, não sei se vocês chegam a perceber, que as pessoas, às vezes, que chegam a vocês, elas se destacam por um tipo de sonoridade, entre aspas. Não perceberam isso? Sonoridades. Então, preste atenção. E cores. Sons e cores em campo extrafísico. É aquilo que a criatura... Vocês já viram que
Teresinha de Jesus exala o cheiro de rosas. Não é superior. Você vai exalar. Cada um de vocês exala um som e uma cor. Um som e uma cor. Carol, eu não sei se essa pergunta tem muito a ver. Mas, tipo assim, como que a gente faz para diferenciar uma coisa que a gente vê constantemente, a gente sente, do que é real e do que a gente está imaginando, querendo? Diferenciar, você não precisa diferenciar. Você, como a gente exercita isso? Isso aí é o exercício de percepção. Percepção, ele tem percentuais e números. Então, ao longo de uma vida, você veio treinar as suas percepções. Percepção sensorial, intelectual e física. São percepções que vão sendo despertadas a cada vida. Você não tem que dizer, eu vou treinar agora. Não, a vida vai trazer a vocês a diferenciar lentamente cada percepção. A ótica perceptiva de vocês ainda está muito direcionada para o pronto uso, digamos assim. Para o hoje, agora, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu ganho, o que eu faço, o que eu compro. Essa ótica perceptiva hoje é assim. Então, a sua ótica perceptiva para captar sensorialmente o campo extrafísico, digamos, ela é um treinamento de vidas e vidas e vidas. Concordo? Calma. O senhor estava dizendo que cada um de nós tem um cheiro e uma cor. Mas a gente não consegue sentir se a gente não tem uma percepção maior. Vai percebendo com vidas e vidas. Ah, tá. Tudo isso vai ser despertado por vidas e vidas. É um treino. Por que é um treino? Por quê? Porque vocês estão prensados em 5 percepções. A percepção extrasensorial é a que capta além da matéria. E isto é treinamento. Chama sensibilidade maior. Acuidade espiritual. É um treino. Por isso é que eu digo a vocês, não olhem. Vocês entraram aqui, o chão vocês notaram, alguns. A cadeira talvez, alguns que se sentiram melhor. Mas não perceberam muitas coisas. Por quê? Porque vocês entram olhando para aquilo que vocês vieram buscar. A percepção de vocês está encolhida ainda. Porque é aquela percepção de pronto uso. Boa noite, Carol. Eu poderia afirmar, então, sobre o fato da vibração, ela seria basicamente, então, 3 fatores, como se fossem, no nosso caso, emoção, sensação e pensamentos. Seria basicamente baseado nesses 3 fatores, que seriam o foco principal das nossas vibrações? Sim. Sensações, emoções e pensamentos. E atitudes. E atitudes, então. Ação. Porque a ação de vocês, ela gera um campo energético. Cada atitude, cada gesto de vocês, por exemplo, entra alguém que vocês não gostam, que entra na sua casa, você diz, pare. Isto, você vai jogar uma emanação forte para essa criatura. Vai na onda e corrente e você, se houver força, ele estanca. Vocês vão jogar uma massa fluídica em direção a alguém. Então, gestos, atitudes, ação, sentimentos, emoções e sensações e vibrações. Carol, essa cor e esse odor que exalamos vem do nosso espírito, né? Conforme nos sentimos, a cor aparece, não é uma cor fixa. Conforme sente, modula, conforme pensam e conforme agem. Tudo se modula. Quando entram vocês aqui, às vezes muitas vibrações estão cinzentadas ao topo da cabeça de vocês. Então a espiritualidade vai diluindo isto, eu vou diluindo com os ensinamentos, com as orações. Sente, Então sejam mais perceptivos. Bom, parei aqui, não é? Se contextualizam em formas e imagens, sons e cores.
identificando-nos como somos em espírito, tudo sendo distendido e ficando impresso no corpo denso. Você distende isto tudo porque está tudo em você. Se viemos para mudar ou equilibrar vibrações, é natural que elas se modulam de acordo com a nossa vontade. Pensamentos e atitudes, é o que falei. Em uma constante. Diria que de segundos e minutos. O sequencial de pensamentos de vocês é impressionante. Vocês, em 5 minutos, vocês têm 40 tipos de pensamentos, de ideias, de sentimentos, de emoções. Em 5 minutos. Não tem uma sequencial fixa. Como aqueles aparelhos que medem o fluxo energético cardíaco dos pacientes. Eles têm que ter uma constante, não é? Ou às vezes oscilam, caem, a baixa pressão, levanta a pressão, o batimento cardíaco cai, o batimento cardíaco se eleva. É a mesma coisa. Vocês ainda fazem isto, ó. Altos e baixos. Se as vibrações se positizam e eletizam, natural que saiamos melhores da vida carnal. Embora, por vezes, retornemos às mesmas colônias de onde viemos, para nos reajustarmos a qualquer mudança de campo vibracional. Vai ter que ser feito um equilíbrio geral. Mesmo porque será preciso que essas vibrações e emanações permaneçam, se fixem, para que possa haver alguma proposta de mudança de campo vibracional. Se você continuar oscilando no campo espiritual, quando desencarna, você não pode se movimentar como você quer, eu quero ir ao plano superior. Não é assim. Você não consegue. Você não chega. Você não volita. Você não penetra nas colônias, porque elas são energeticamente com uma cerca energética, fluídica energética, que você não consegue entrar. Você bate nela e volta. Às vezes tem até choque e volta. Toda esta apreciação estará nas mãos dos irmãos especialistas. E após estas apreciações, sob o enfoque dos dirigentes das colônias, para que haja uma avaliação mais ponderada e profunda. Os especialistas avaliam. Numa dificuldade ou qualquer dúvida, vai ao dirigente supremo da colônia. Quanto em relação àqueles que podem baixar as vibrações, diria que as vibrações não abaixam. Apenas mostram-se com mais firmeza o que acontece nos casos de almas que se destacam sob atitudes de afetar, maltratar e dizimar almas. Então eles ficam na mesma vibração com que vieram ao encarne. Como as que se modulam sob ampliação de posturas impositivas e de manipulação de almas e populações. Todos que divergem das leis universais, não é? De amor, de fé, de verdade. Em ambos esses casos, e também outros tantos, as vibrações não irão baixar. Apenas são expostas em intensidades múltiplas, distendendo aquilo que sempre foram, que sempre foi. Às vezes, intensificando isto. Assim, retornarão aos planos de onde vieram, para mais uma vez estarem diante de irmãos espirituais que tentarão ajustá-los em posicionamentos mais positivos, ajudá-los a vencer a eles próprios, facilitando um retorno sob auspícios de vidas mais promissoras e reabilitantes. E aí, dúvida? Esclareceu um pouco alguma coisa isso? Em que faixa, outra pergunta, em que faixa de zona umbralina está situada a cidade espiritual Nosso Lar? Quem fez essa pergunta? Tem no livro Nosso Lar. Todo mundo quer ir para Nosso Lar, não é? Tem milhares de colônias, milhares. Essa cidade situa-se na faixa mais leve das zonas umbralinas, que envolvem a Terra, a que se estabelece dentro de um circuito de possibilidades de envolver as almas em seus múltiplos fragmentos de debilidades, aquelas que já detêm intenção de melhorar, de prosseguir com mais lucidez, embora tenha departamentos ainda com processos muito difíceis. Irmão, boa noite. Voltando um pouquinho
essa questão da oscilação com relação a não rebaixar, mas em ser mais intenso em determinadas posturas. Sempre dentro da negatividade. Tanto as positivas como as negativas mas também. Acho que isso que eu ia perguntar, mas mais as negativas, porque as positivas, elas não devem oscilar tanto. Não, as positivas, elas são incrementadas com a vontade, a constância numa assertiva de vida, mas como o plano ainda, a Terra ainda é primária, inferior, galgar positivamente exige esforço de vocês. Como disse a irmã hoje para mim, olha, Carla, como existe um desafio constante a cada minuto da nossa vida. Então, são momentos de grandes desafios que vocês passam. E desafios que vocês custam, às vezes, ao galgar pequenos percentuais. Porque é o natural ainda da esfera. Era isso. Compreenderam? É o natural. Por isso vocês custam a vencer em alguns pontos. Que também os pontos estão aliados às dificuldades de pretéritas. Então, você tem que ter tenacidade, vontade a ultrapassar aquilo que está incomodando, aquilo que vocês sentem que, por exemplo, vocês têm em casa consanguíneos que vocês não aguentam, não suportam, têm dificuldade inúmera de convivência, múltiplas, mas aí não é fugir, não adianta fugir, porque vai voltar. Você tem que persistir, nem que você galgue em pequenos pedaços de avanço no lado emocional, compreenderam? No lado físico. Persistam isto, porque vocês vão conquistar. É um exercício, como o senhor falou, é constante. Então, era isso que eu ia perguntar mesmo, sobre a questão de ser suave. Porque senão só parece que não precisa bater de frente com ninguém, mas tentem, pelo menos, movimentar alguma coisa. Como foi a leitura hoje? A paciência. Tenham mais paciência. Mais um pouco. Eu não estou aguentando. Pense que se veio alguém para testar a sua paciência, é isto que você pediu em plano espiritual. Eu quero ter mais paciência. Então, está aí alguém na sua frente para você exercitar a paciência. Compreenderam? E não peça paciência, né, porque vai ter mais oportunidade. Pode pedir. Porque muitas vezes acho que eu botei a primeira lá. Eu não consigo. Quando eu ouço suas preces que você discorre belíssimamente, eu falei, puxa, mas eu podia pedir isso. É uma coisa, né? Cuidado, pedir do Tereza, todos estão pensando que é assim, todos vão pedir, basta pedir que nós vamos ter, não é bem isso. Sabedoria, orientação, umas coisas mais amplas, né? Mas eu tenho tanto medo. Discernimento, peçam discernimento só. Isso. Se você tiver discernimento, você vai perceber tudo isto. Eu não consigo pedir absolutamente nada. Não peçam. Com medo de eu pedir, e aí vai me dar coisa para eu treinar, né? Porque nada é dado. Tudo é conquistado. Sim, então, é merecimento. Se você pede aquilo, eles vão te dar oportunidades para você desenvolver. Então, exercício, isso. Então eu não peço nada. Olha só, quando a irmã pediu, ela virou-se para mim e disse, se eu tiver merecimento em espírito, por favor. Mas já estava para ser, nós observamos isto. Então isto foi possibilitado, ela tem o merecimento, mas ela tem o discernimento. Então isto é avaliado. Não é assim, tire logo, não é assim. Compreenderam? Então, cuidado, não peçam, agradeçam e vão em frente. Ninguém está satisfeito com nada. B, a outra pergunta. Como cada cidade espiritual possui setores que cuidam dos processos encarnatórios, em se tratando de um núcleo familiar, depois eu arrumo isso. Todas as encarnações são programadas na mesma cidade espiritual. O núcleo familiar como eu vou explicar a vocês. Cada cidade espiritual tem setores que cuidam dos processos encarnatórios. Cada cidade. De avaliação, de especialistas, tudo. E vocês veem no núcleo
Eu comentei mais tarde na linhagem kármica, lembram-se disso? Então, o núcleo familiar, ele vem ainda numa linhagem kármica. São almas que estão envolvidas ainda por liames fortes, que não foram ainda trazidos sob uma suavidade, um entendimento maior. Então, essas almas que estão agrupadas, elas pertencem a uma colônia. E esta colônia vem alinhando as almas pelas múltiplas encarnações. Então, o núcleo familiar está ligado a uma colônia só. Porque mesmo... Aí vocês vão me dizer, mas a minha avó anteriormente viveu em não sei onde na Europa, na Ásia. Por que ela está então dentro novamente do nosso grupo familiar? Porque os vínculos dela ainda estão aqui. Ela precisa de retratação. Vocês juntam a ela, ela junta a vocês. Um exemplo. Compreenderam? Carla, você diz que o núcleo familiar está todo dentro de uma colônia, mas quando uma pessoa se destaca completamente diferente da família, ela não poderia ter vindo de outro lugar? Não. Ainda enquanto vocês estiverem encarnados aqui, o núcleo familiar de vocês será o mesmo até que vocês se entendam, se compreendam e se amem. Caramba. Isto vai há séculos. Na verdade, se uma das pessoas do núcleo familiar se entender, resolver todos os problemas com os outros, não precisa continuar ali, né? Com os outros? Sim, o senhor não disse que a gente... Com todos, se entendendo perfeitamente? Isso, com todos. Depende. A dica é para ajudar. Por vezes, se propõe a ajudar, até que este núcleo se desembarace dos elos negativos entre si. Por isso vocês têm, às vezes, dentro do lar, uma criatura que vem apaziguando, que é uma que bota panos quentes. Então, essa pessoa, de repente, veio para tentar ajudar as pessoas a se harmonizarem. Mas olha só, pode ser. Mas acontece que pode ajudar a estabilizar. Mas qual é o percentual que ela adquiriu dentro dos desvalores dela? Como assim? Será que ela pode vir ajudar, mas ela pode ainda, a moral dela pode estar baixa. O caráter pode ter desvirtuado, ela pode ajudar, mas ela tem especificações íntimas que não se adequam a que ela mude de plano. Mudar de plano, de campo vibracional. Dentro daquele núcleo familiar, a gente pode, se não tem mais o que trabalhar com aquelas outras pessoas, pode ir para outro núcleo familiar, não pode? Não. Ela vai prestar serviços ainda até que a sua vibração estagie no ritmo retilíneo. Tá. Ela pode ser uma criatura, pode estabilizar, ela pode ser uma criatura que tem excessos de moralidade. Entende? Ajudar é uma coisa, mas o que ela traz em si? Quais os percentuais de moralidade, de não excesso em vício? Ela pode ser viciada. Ela pode ter expressões íntimas que divergem. Então não depende só das ligações que ela tem com aquelas pessoas. Não, da eliminação de todos os fatores negativos então, ela que imperam na esfera. Ela tem que trabalhar, não ter mais nenhuma... Não tem com os outros, mas tem com ela. Sim, isso que eu ia dizer. Então ela pode não ter nenhum problema de relacionamento, tá tudo certo, mas ela ainda tem muita coisa para se trabalhar. Sim. Ela pode encarnar em outro grupo familiar na Terra. Quais as viciações que ela tem? Morais, físicas ou materiais? Quais os sentimentos que ela exala? Ela pode ajudar, mas ela tem problemáticas ainda íntimas. Então, até isto acabar, vai limpar para poder passar ou reencarnar em outra esfera. Não é só a Terra que existe, amigos. Tem 300 milhões de esferas reencarnacionistas igual à Terra.
300 milhões. Sabe o que é isso? Vocês nem com seus olhos conseguem perceber. Eu não queria voltar àquela situação da questão da alimentação, não. Mas o que eu entendo é que essas opções são uma consequência desse avanço moral da pessoa, né? Sim. Porque o que eu entendo é que se ela pretender fazer o inverso para obter uma elevação, não vai funcionar. Não. Né? Então, o que eu vejo é que não existe elevação, se não for moral. Se tem uma determinada elevação, esse afastamento das promiscuidades, das viciações, de tudo, isso é uma coisa que vai se dar naturalmente, né? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa querendo fazer o caminho inverso. Eu vou parar de comer carne porque eu quero me elevar espiritualmente. Não adianta. Não é isso que eleva. Olha só, vocês têm que respeitar o que o seu físico pede. Porque isto não tem pecado. Não é isso. Vocês estão no estágio em que necessitam. Apenas nós colocamos as situações, como eu disse, vai ao matadouro para observar, para chamar a atenção de vocês. Porque o cotidiano de vocês é isso: entrar no mercado, comprou carne, comprou linguiça, comprou isso, comprou aquilo. Isto é normal. Mas o que eu trago a vocês é despertar para isto. Porque declinar de alimentação de carne, isto é algo que vem do espírito profundo. Ele não consegue. Sente mal, sente enjoo, sente ojeriza por isto. Compreenderam? Então isso tem que ver de dentro para fora. Não é dizer, eu não como carne, Chico comia carne. Hitler era vegetariano. Não tem nada a ver. Não é isto que eleva ninguém. É a moral. É a moral. Eu respondi aqui, não. O núcleo familiar se estabelece vida a vida, dependendo das realizações e do que foi firmado ou não. Assim, os vínculos se processarão em articulações dentro, digamos, da cidadania do campo em que as almas estão se contactando. Uma cidadania que pertence a uma cidade espiritual. Ambas poderão pertencer às várias zonas e patamares evolutivos. Eu vou explicar. Mas se ainda estiverem ligadas emocional ou moralmente umas às outras, serão trazidas a fazerem parte das programações das futuras encarnações, atendendo estas estruturações kármicas às necessidades que ainda se vinculam. Quando eu digo assim, almas poderão pertencer às várias zonas e patamares evolutivos. Dentro de uma cidade espiritual, existem, vamos dizer assim, campos locais em que vibrações são densas, mais densas, em que criaturas estão vivenciando, por exemplo, aqui seria um umbral baixo, dentro de uma cidade. Tem faixas vibracionais. Dentro de uma cidade tem locais específicos com faixas vibracionais diversas. Por exemplo, em nosso lar nós temos a parte dos atendimentos daqueles que estão em processo de alinhamento por danos morais, físicos que fizeram. Então, vocês viram isto, no livro foi expresso num filme. São departamentos que estão um pouco abaixo do nível da Terra, não é? E que almas estão represadas ali. Então, quando você entra, o campo vibracional é denso. E a enfermagem, os especialistas têm que se adequar àquele campo denso para cuidar. Por quê? Porque aquelas almas exalam vibrações acumuladas de ódio, de egoísmo, de dilacerações. Então, numa colônia como o nosso lar, por razão, vocês vão encontrar locais com zonas que abrigam almas em patamares evolutivos diferentes. Não precisa sair do colônia, dentro de cada colônia.
Dentro da cidade de Petrópolis, vocês têm vários... aqui temos ali em cima uma casa de doentes neurológicos. Entra lá e sinta a vibração baixa. As almas estão em desequilíbrio. Compreenderam? Aqui vocês estão equilibradamente. Então, e cada cidade tem vários locais com campos vibracionais, zonas vibracionais diversas. Compreenderam? Hospitais locais, hospitais que têm estruturas a atender todo tipo de desequilíbrio, todo tipo de doença mental, física, espiritual. Compreenderam? No primeiro parágrafo do livro, página 43... De uma maneira assim, geral, vocês nos veem aqui, nós, a Terra, como pacientes neurológicos, na maioria, né? Como um sanatório, um grande sanatório mesmo, né? É um campo que nós vemos desequilíbrios inúmeros. Vocês veem isso nas atuações, né, das criaturas. Porque o senhor disse no início que a maioria dos seres humanos se julgam superiores, né? E, na verdade, não é nada disso, né? Está todo mundo internado aqui numa clínica, num presídio, numa escola, porque ainda falta muito, né? Muitos estão internados dentro de si mesmos, com os acúmulos inúmeros de sensações e sentimentos que fugiram das leis universais. Então, eu já disse a vocês que a grande maioria das criaturas tem percentuais de autismo. Percentuais de autismo. Quando é que cada um começa a perceber que não é o tal. Isso é individual. Quando né? Essa percepção não vai ser coletiva. Quando a espada das doenças chega, quando o cutelo da materialidade tira os prazeres, quando o ser fica impotente em matéria, em físico, em tudo, emocionalmente, fica debilitado. Quando esse cutelo toca, você se sente impossibilitado. Aí você não se julga o tal. Por quê? Você fica dependente de outro. Então, ele fica à mercê quando ele está sendo submetido a esse tutelo, né? Geralmente ele dá uma murchada, né? Mas quando ele desencarna e volta... Ele pode galgar aquilo que está dentro dele, prensado, que ele não conseguiu exalar. Ele pode querer explodir. Então, ele às vezes sai, isso já aconteceu várias vezes. Não é? Mas quando ele é cerceado, principalmente no campo físico, ele aguenta aquilo porque ele não tem como reagir. Alguns já vêm cerceado assim desde o início, né? Isso aí. Desde o nascimento. Outros vão ser cerceados mais para frente. O próprio processo, a continuidade do processo kármico faz isto para possibilitar a criatura ficar com ela e remover os edemas do passado. É uma grande oportunidade que vocês lamentam por a criatura estar doente desta maneira ou estar cerceada. Vocês dizem, coitado. Não é coitado. Agradeçam. Agradeçam. É uma possibilidade de regeneração, de extirpar os edemas. E se nós tivermos essa percepção aí, quando estivermos passando por esses momentos de cerceamento, vai ajudar bastante, né? Pois mas ninguém fica feliz quando está cerceado. Vocês reclamam de tudo. Não reclamem. Não reclamem. Tentem buscar o porquê estou passando isso. Alguma coisa, o plano superior está me colocando numa oportunidade. Por exemplo, quem não tem filho, quem está sozinho, quem tem pouca materialidade, ou quem tem muito, ou quem tem beleza exorbitante, quem tem poder. Isso tudo são desafios. São desafios. Mas dá para sentir uma felicidade quando está passando por uma situação dessa e tem essa conscientização? De maneira geral, não. Não dá para sentir a felicidade, mas já dá para aceitar e perceber que aquilo está sendo positivo para o avanço da criatura, né? Agora, se sentir
feliz porque está passando por uma privação. Depende, já contei a vocês o caso do marido da irmã. Ele precisava de um freio pelo orgulho, vaidade, vamos dizer assim, materialidade sempre abundante, sem dificuldades nenhuma na vida. E aí chegou um momento que ele ajudou a que isto acontecesse, fumando muito. Então, o que se deu? O cerceamento da movimentação, do pensamento, de tudo. Ele ficou com ele. Isto é um ensinamento a vocês. Ele ficou com ele. Não conseguia se expressar direito, as pessoas não entendiam muito bem, ele também não entendia muito bem. Muito inteligente, ele virou-se para a irmã e disse: eu sei que eu estou tendo uma oportunidade. Logicamente, entristeceu. Ficava entristecido. Quando desencarnou, ele veio agradecer a oportunidade, porque ele entendeu que foi para o bem dele, para ele abaixar o orgulho, abaixar e ficar mais humilde. Aí eu acho que nesse momento dá para sentir a felicidade. Sim, depois que onde ele está integrado em atividades no plano espiritual, muito mais humilde. Agora, voltando àquela questão das compreenderam isso? Dos teoremas, das teses, aquela coisa toda que o senhor diz, né? Esse caso aí que o senhor citou, né? Dele, poderia ter sido diferente se ele tivesse tido, naqueles momentos que ele tinha tudo, o senhor falou, a abastança, tinha tudo sempre na mão teve, nas outras vidas sempre teve. Ele foi meu pai. Isso. Ele foi meu pai em Espanha. Então, sempre teve em outras vidas também, sempre poder, sempre orgulho, sempre vaidade excessiva. E isto tinha que acabar de uma vez. E eu disse a ele: eu quero que você saia desta vida diferente do que você entrou cá. Ele tomou um choque. Nunca mais ele me perquiriu nada. Porque eu precisava dar, fui eu que fiz. Ele precisava ter um ponto final nisto. E teve. Isto eu falo a vocês como um exemplo. E isto com todas as criaturas acontece. A espiritualidade proporciona isto para que algo se movimente, você não desencarne como você entrou. Poderia não ter sido, algumas coisas poderia, porque eu me lembro que muitas vezes ela falava com ele e dava uns alertas. Olha, estou visualizando muitas coisas. A coisa está indo nesse caminho. Então, se ele tivesse, de repente, em algum daqueles alertas, ele tivesse dado uma modificação em algumas atitudes, de repente poderia não ter passado. Mas não deu. Não deu. Então, tudo que vocês percebam, que vocês têm problemáticas físicas, cerceamento, seja lá do que for, é uma oportunidade de aprendizado e de modificação. Não lamentem. Tentem, dentro do estágio e do estado em que vocês se sentem, tentem entender isto e aceitar. A aceitação é muito difícil, eu sei. Mas quando existe um entendimento, a aceitação se dá. Na segunda-feira eu percebi que o senhor deu muitos alertas aqui. Mas... né? Então, quando eu... Me perdoem, não foi para perder o sono. Eu sei, eu percebi isso, mas eu até estava conversando com a irmã que quando eu vejo esses alertas todos, eu não fico pensando, na maioria das vezes, pelo menos é um hábito que eu estou tendo ultimamente, que é para os outros. Eu sempre acho que é para mim. Sim. Porque muitas vezes quando a gente vê que a coisa é boa, aí a gente acha que é pra gente. Não, mas o ideal é isso, vocês trazerem a vocês. Quando é elogio, a gente acha que é pra gente. Ah, quantas pessoas bonitas, aí eu acho que tá falando comigo. Mas se fala que é ruim, a gente acha que é com o outro que tá falando. Mas se esses alertas todos são dados e a gente não faz uma reflexão, uma autoanálise e tenta perceber, vai acabar batendo nesse cerceamento aí, não vai? Vai. Quantas vezes já avisei que iam passar mal aqui? E logo depois alguém é internado, alguém tem um desequilíbrio qualquer. Eu não vou apontar, eu aviso.
Eu avisei, segunda-feira, a muitos aqui. E o capacete entrou. Cada um que perceba aquilo que eu estou dizendo. Eu não vou apontar a vocês. Essa é a realidade do mundo físico material. E onde processam todos esses edemas em que há uma negativa geral. Há uma raiva, uma não aceitação que Deus trouxe para mim. Deus não tem nada a ver com o que nós fazemos. Nós fazemos isso, somos vítimas de nós. Só isto. Ainda tem uma pergunta, acho que ainda lá uma. No primeiro parágrafo do livro, página 43, isso é uma pergunta de alguém. Você diz que há um fluxo muito grande de desencarne e reencarne, que todas as almas estão cadastradas por indicação dos dirigentes dos planos específicos, dando oportunidade de qualificá-las de acordo com os padrões já estabelecidos nas fichas individuais de cada espírito em seu percurso kármico. Pergunto, esses planos específicos referem-se às cidades espirituais de onde o espírito procede? Sim. Planos onde se personificam em vibrações de moral e sentimentos, todos qualificados de acordo com a situação em que se encontram após cada retorno dos planos encarnatórios. Por vezes, as especificações em que se encontram estabelecem vínculos com as outras tantas almas com as quais ainda refletem de sabores, desequilíbrios e quando existem as animosidades seculares. Então faz aquela linhagem kármica que eu falei, linhagem espiritual. É isso aqui. Então as especificações ainda têm vínculos com outras almas que se refletem de sabores, desequilíbrios, animosidades, etc. Nestes casos, as reencarnações seguem um fluxo muito próprio, adequando-se cada sequencial kármica a quê? Aos reveses das encarnações anteriores. Se vincula isto aos reveses que houve entre eles as reencarnações anteriores. E mesmo que distam em planos vibracionais, aquilo que você perguntou, se tiver uma vibração melhor, são trazidas a diálogos e ampliarão as suas necessidades e sofrimentos em animosidades calcadas por grandes atuações negativas, mas que se precisam dissipar de vez. Então, olha só, as reencarnações vão juntar aquele grupo que tem uma linhagem espiritual que ainda precisam se educar, porque cada um vem trazendo reveses das vidas passadas. No caso do irmão, que nós comentamos, que ele vem trazendo os reveses do orgulho, da vaidade, de outras coisas mais. Então ele veio ainda alicerçar com ela, porque tinha dívida com este espírito. E tinha que ser com ela, porque as animosidades e as exprobidades, vamos dizer assim, aquilo que foi ultrapassado, e tinha referência à irmã. Então tinham que juntar almas, como também que está nesta linhagem espiritual tendo que se ajustar. Compreenderam? Como o menino também, menos a outra mais nova que não tem a linhagem kármica espiritual, que veio para um aprendizado. Deu para entender? Então todos foram unidos porque ainda tinham reveses do passado, para ver se alinhavam, se os reveses do irmão se apagaram de vez. Acabou. Não vai ter que vir próximo a ela, porque veio em várias e várias vidas. E a mim. Então, isto foi cortado definitivamente. Compreenderam? Esse exemplo é bom para vocês entenderem. Este foi, em relação a ele, foi costurado de vez. Foi por isto que eu o movimentei da maneira que fiz, rigidamente. Os agregados também têm uma oportunidade de aprender. Também. Os agregados foram trazidos por vínculos com destes. Por vínculos o quê? Com destes membros, para crescer.
e crescem, porque estão naquele bolo, não é? É farinha, é fermento, é leite, é manteiga, está tudo junto. E é o que acontece com a família de vocês. Diga. O senhor tinha dito que o irmão, ele resolveu todos os problemas que ele tinha com a irmã, certo? Ele resolveu, vamos dizer assim, em profundidade, os excessos de orgulho e vaidade. Certo. Não quer dizer que ele não retorne aqui, claro, porque ele precisa ainda limpar muitas coisas. Eu sei. Mas e em relação ao senhor? Ele resolveu? Houve uma aceitação. Sim, mas ele também tinha problemas com o senhor. Sim. Por que houve uma aceitação? Porque houve entendimento? Houve uma percepção muito forte. Porque moralmente eu estou acima dele. Então, a moral é que comanda no plano espiritual. Eu sei, mas ele não me contesta mais. Sim, mas tem muitas... Mas no plano espiritual, né? Sim. Mas se ele tiver que vir de novo com o senhor, ainda talvez tenha que vir, não? Comigo aqui, junto na Terra? Comigo ele não precisa vir. Ele precisa vir para se trabalhar intimamente. Intimamente. Então já vai ter a linhagem kármica aí já vai ser. Um exemplo que eu dou, é uma demonstração real. É real. Que vocês precisam. Ele sabe disso, ele vem muito aqui, não tem problema, não existe. Ele não me contesta mais. Mas já no final ali, ele já estava contestando bem menos, né? Depois que já estava passando por aquelas situações todas, já tinha... Ele me contestou e parou de contestar desde o momento que eu disse que ele tinha sido meu pai. E que eu queria que ele saísse daqui diferente do que quando ele entrou e do que ele era. Quando o senhor fez essa revelação, foi um baque. Aí ele foi um baque muito forte. Um grande baque, um grande choque. Mas precisava disto. Então, vocês reparem, tragam esses exemplos a vocês, percebam o que é necessário nós modificarmos. Então, sim? Quando o senhor fala que o que o senhor falou na segunda não era para tirar o sono de ninguém. Não. Mas isso, muitas vezes essas revelações, muitas vezes a gente quer que vocês falem o que a gente quer ouvir. Aí quando vocês falam que a gente precisa ouvir, causa o tal do baque, né? Eu quero dizer uma coisa. Cada minuto aqui, para mim, é importantíssimo. São oportunidades imensas que nós recebemos. Então, eu não venho para cá para ficar com amenidades. Eu tenho um propósito. O propósito é ajudar a abrir a ótica de vocês, humana e espiritual. Então, como eu vi que disseram que eu fui muito forte na segunda-feira, que eu tinha que fazer uma reunião amena, etc, etc. Eu amenizei porque eu trouxe a vocês, Jesus a vocês. E vocês sentiram isto. Então, eu vou trazer aquilo que tenha um objetivo maior às suas vidas. Para que vocês não saiam das suas casas e venham aqui dizer, Carol não falou nada hoje. Não. É muito importante eu estar aqui. E cada minuto para mim é uma gratidão a Jesus que eu tenho. E uma oportunidade de ajudar a vocês. Então, amenidades é difícil. Eu não vim passar a mão na cabeça. Eu estou vendo acontecer coisas e que vocês não estão percebendo ou fingem não perceber. É aviso. É alerta. Vai escorregar quem quiser. Compreenderam? Eu falei muito do excesso material, das conturbações, dos nervosismos, as atitudes intempestivas, de vocês se enrolarem nas próprias pernas da materialidade por exigir do mundo material extremos. Isto afeta o corpo físico, afeta o espírito. Desarmoniza a alma, desarticula vocês. E eu acho que se a gente já vem num esforço constante para ter esse tipo de equilíbrio, então eu acho que é importante a gente avaliar. Avalie. Né? E muitas vezes até dar um passo atrás de algo que vai nos tirar a paz, de que vai nos tirar
certeza. Até porque eu estou vendo aqui também nessa escala das emoções que ela coloca até a paz, né, acima da aceitação e da boa vontade. Então, eu acho que a paz é um sentimento muito importante. Não. Só vai ter paz se houver aceitação. Então, porque ela... Só vai ter paz se houver aceitação. Então, a paz é equilíbrio, discernimento. Vocês não estão, muitos, tendo discernimento. É preciso no viver ter discernimento, porque vocês sofrem. E eu estou vendo sofrimentos, e não só vocês. A Terra, a esfera está acumulada de sofrimento por excessos. Então, cuidado. Excesso não é só na materialidade. Excesso em tudo, alimentação, excesso em tudo, vícios. No meu caso, né, eu faço uma autoanálise assim, muito em relação a quem eu sou e o que eu conheço de mim. Né? Exatamente. Eu fui um dos que perdi o sono. Né? Na segunda-feira, me fizeram fazer uma reflexão. Pensar. Que eu voltar atrás ia me beneficiar. Mais paz. Só vai ter paz se houver discernimento. Discernir para você seguir em frente numa aceitação sem... Não busquem excessos na vida de vocês. O excesso perturba. Vocês veem quantas pessoas que têm uma abastança grande são sozinhos, são perturbados, não tem o abraço de ninguém, não sabem o que fazer com o dinheiro, fazem bobagens. Muito difícil quem tem uma abastança maior ter um equilíbrio na movimentação da abastança. É muito difícil. Conhecemos pessoas que têm muito, mas não têm equilíbrio. E são infelizes, buscam tudo. Não conseguem amigos porque os amigos não existem. São interesses. Só os buscam por interesses. Então, é um alerta a todos. Cuidado, porque o tempo está de grandes chamativas do progresso material. Chamando vocês, venham. É a boca da baleia. A internet é a língua da boca da baleia, que puxa vocês para dentro. Vocês cedem. Tudo. É verdade. Bem, ficou alguma pergunta? O que faltou? Pois acabou. Estão tristes pelo que eu falei? Ponderem. Quando eu aviso, às vezes já está no limite. Não é? Bom, que hoje tenha servido de ensinamento a vocês, que eu possa ter trazido algo de bom a vocês ponderarem na sua vida. Procurem ficar em paz com vocês. E isto é a coisa mais importante que ninguém vai tirar. O amor é dado, todos vão brigar por ele. Mas a paz, ninguém tira de vocês. É ela que nos sustenta por eternidade. É a paz da consciência, do dever cumprido, da responsabilidade assumida, do amor distendido, da aceitação percebida com entendimento. Isto é a paz em que nos trazemos. Fiquem com ela. Busquem em Jesus esta paz também, através dos seus ensinamentos. Amo vocês. Bonsoir. Buenas noches.